Sabe, quando a gente discute diagnósticos na medicina, tipo, tem uma expectativa ali que é inegociável, uma expectativa de precisão. Uhum. De ter certeza absoluta do que está acontecendo. Exato. Alguém fratura o braço, aí o raio-x mostra exatamente onde a estrutura cedeu. A equipe médica aponta para aquela linha branca irregular na imagem e decreta o problema. É binário. Tá quebrado ou tá intacto? E olha, como sociedade, a gente é viciado nessa clareza visual, né? Com certeza, porque isso traz segurança, sabe? A previsibilidade de poder categorizar um problema e, tipo, aplicar uma solução padronizada é o que mantém a roda girando nessas áreas mais exatas. Pois é, mas aí a gente dá um passo para dentro do universo jurídico, para engenharia social, e parece que essa máquina de raio-x pifa completamente. Quebra na hora, total. A gente passa a lidar com uma paisagem diagnóstica incrivelmente nebulosa. E a nossa imersão de hoje é exatamente sobre tentar enxergar o que não aparece nesse raio-x. Uma missão e tanto, hein? Nossa, sim. Para quem está acompanhando a gente, nós juntamos uma pilha considerável de fontes aqui na mesa hoje. Tem decisões complexas do Supremo Tribunal Federal, ensaios de filosofia do direito, teses acadêmicas, anotações históricas. Tudo isso para desvendar a espinha dorsal teórica e prática dos direitos humanos. E a dificuldade começa justamente porque a gente não está lidando com fêmures ou tíbias, né? Sim, quem dera fosse tão palpável. Pois é, a gente está tentando criar mecanismos técnicos, regras reais, para proteger coisas que são absolutamente intangíveis. Coisas tipo a dignidade, a igualdade, a própria essência da condição humana. E isso numa sociedade que, convenhamos, muda as regras do jogo o tempo todo. Exatamente. E para entrar de cabeça nisso, a distinção clássica de nomenclatura já é bem conhecida por quem estuda a área, mas vale a pena a gente alinhar rapidinho. É sempre bom dar esse contexto. Quando a gente olha para as nossas fontes, fica muito claro que direitos humanos e direitos fundamentais são, basicamente, o mesmo software rodando em hardwares diferentes. Gostei dessa analogia. Né? A gente chama de direitos humanos quando a proteção vem de fora, da ordem internacional, dos tratados que os países assinam. E a gente batiza de direitos fundamentais quando um país pega esses mesmos valores e crava na sua própria Constituição. Ele internaliza a regra. Então a gente pode dizer que os direitos humanos são tipo o guarda-chuva internacional, enquanto os direitos fundamentais são a capa de chuva local. Nossa, essa visão é muito útil, porque o grande debate que atravessa os séculos, na verdade, não é sobre onde o direito está escrito, mas porque ele existe. A origem de tudo? Exato. Se você pegar historiadores e juristas clássicos, caras que a gente revisou no material, eles gastaram vidas inteiras tentando achar aquele fundamento absoluto. Sabe, a pergunta era... Era a razão humana. Isso. Era a razão? Era uma concessão divina? Ou era puramente a força do Estado criando leis e impondo goela abaixo? E aqui entra um pragmatismo que eu pessoalmente acho fascinante. Tem um argumento muito forte do Norberto Bobbio nos textos que a gente dissecou. O Bobbio é cirúrgico nisso. Muito. Ele basicamente puxa o freio de mão dessa discussão filosófica toda. Ele diz que, tentar encontrar a origem teórica perfeita virou perda de tempo. O que importa não é de onde o direito vem, mas sim como a gente garante a realização prática dele no dia a dia. Perfeito. Ele tira o debate das nuvens e joga no chão da fábrica. Sim, e para fazer isso, ele coloca a dignidade da pessoa humana como o núcleo, o centro de gravidade de todo o sistema. Mas aí eu vou ser a advogada do diabo aqui, tá? Manda. Juridicamente falando, a palavra dignidade não é um termo perigosamente vago. Porque, pensa bem, se eu posso usar a dignidade para justificar praticamente qualquer coisa, será que ela não acaba perdendo sentido? Olha, esse é o calcanhar de Aquiles do sistema. E a maior crítica que os teóricos mais conservadores fazem. O termo é, sim, muito aberto. Mas, no direito aplicado, a dignidade foi desdobrada em duas frentes de operação, justamente para não virar um cheque em branco. Tá, e quais seriam essas duas frentes? Existe o elemento negativo e o positivo. O elemento negativo é aquela linha vermelha que o Estado simplesmente não pode cruzar. É a vedação absoluta ao qualquer tratamento degradante ou tortura. O Estado precisa ficar na dele. Isso, não fazer o mal. E existe o elemento positivo, que obriga o Estado a agir. Ele tem que garantir o que a doutrina chama de mínimo existencial. Porque, pensa comigo, não adianta nada o Estado não te torturar na prisão se ele cruza os braços e te deixa morrer de fome na calçada.
sabe? Nossa, sim, faz todo sentido. Ok, mas vamos tirar isso da teoria e colocar, sei lá, no plenário do STF. Eu estava lendo a jurisprudência que a gente separou e o Supremo usa essa ideia de dignidade como um verdadeiro canivete suíço. Ao tempo todo. Por exemplo, tem aquela famosa limitação do uso de algemas. O tribunal decidiu que a dignidade impõe uma barreira física, ou seja, o Estado tem o poder e o dever de prender alguém que cometeu um crime, mas não pode algemar essa pessoa de forma arbitrária só para expor ela a uma humilhação pública. Uhum. Aquela cena de colocar a algema só pra sair na foto do jornal. Isso aí é a tal da eficácia negativa na veia, certo? Sem dúvida. É a dignidade operando como um escudo invisível contra o abuso de poder. O Estado não pode te humilhar. Mas a zona de atrito real, onde o bicho pega mesmo, acontece na eficácia positiva. Como assim? E quando os tribunais olham para a Constituição, percebem que a sociedade mudou muito desde que ela foi escrita e usam a dignidade para extrair direitos que não estavam lá com todas as letras. Ah, tipo criar novos entendimentos? Exatamente. O STF já usou a dignidade para fundamentar, por exemplo, o direito à busca da felicidade. E ele fez isso no reconhecimento das uniões estáveis homoafetivas. É verdade. O tribunal olhou para a norma, não encontrou a previsão exata daquela estrutura familiar na época em que a lei foi desenhada, lá em 88, então ele usou a dignidade como um vetor de interpretação para garantir a proteção do Estado a essas famílias. Isso sempre gera aquela tensão enorme, né? O pessoal questionando se o tribunal não está extrapolando e começando a legislar no lugar do Congresso. O tempo todo. É uma linha muito tênue. Mas, avançando um pouco para a mecânica de defesa, o jurista Antônio Pérez Lunho argumenta que esses direitos se materializam em cada momento histórico. E para entender como eles operam hoje, a gente não pode pensar neles como um bloco maciço de concreto. Não mesmo. Eles são super dinâmicos. Tem uma classificação do André Ramos de Carvalho nas nossas fontes que divide a arquitetura dos direitos em 4 estruturas de operação. Ele fala em pretensão, liberdade, poder e imunidade. Mas em vez da gente simplesmente ler um dicionário aqui e definir cada um, como é que isso funciona num cenário de crise real? Boa. Vamos imaginar um caso prático. Tá, digamos que uma pessoa seja presa de forma totalmente ilegal durante um protesto na rua. Ótimo cenário para a gente testar essas engrenagens operando. Quando essa pessoa foi para a rua protestar pacificamente, ela estava exercendo o direito de liberdade dela. Que é exigir que o Estado não se meta. Direito e imunidade dessa pessoa. A imunidade seria o quê? A proteção contra a prisão. Isso, a imunidade é a regra que diz, olha, você não pode ser preso sem estar em flagrante ou sem uma ordem judicial. É uma barreira jurídica de contenção direta contra o Estado. Tá, entendi. Mas e a partir do momento em que essa barreira é quebrada? Tipo, a pessoa já tá presa de forma ilegal, já tá no camburão, e aí? Aí é que as outras ferramentas entram em ação imediatamente. A pessoa aciona o direito poder. Que seria? É a capacidade dela de exigir que o Estado se curve a um procedimento. Ela tem o poder de exigir a presença de um advogado ou de chamar a defensoria pública. E o detalhe, o Estado não tem a opção de negar. Ele se sujeita a esse poder do cidadão. Ele é obrigado a fornecer. Sim. E simultaneamente a isso, enquanto a pessoa estiver lá sob custódia, presa, ela aciona o direito pretensão. Ela está exigindo que o Estado forneça água, comida, um lugar para dormir e garanta a integridade física dela. A pretensão exige uma prestação positiva, né? O Estado tem que dar algo. Perfeitamente. Essas 4 estruturas, liberdade, imunidade, poder e pretensão, elas operam simultaneamente, como uma malha de proteção contínua. Elas são indivisíveis. Nossa, muito claro. E essa malha de proteção tem uma característica temporal fortíssima nas nossas fontes, que é a vedação ao retrocesso, ou o famoso efeito cliquete. O cliquete do alpinismo, né? Isso mesmo, para quem não conhece, é aquela ideia de que, uma vez que o alpinista fixa o grampo na pedra, ele pode até não conseguir subir mais, mas ele não pode escorregar para baixo. Ou seja, a sociedade que conquista um direito não pode dar marcha ré. Essa é a regra de ouro. Mas aqui eu tenho uma dúvida muito genuína sobre a hierarquia desse sistema todo. E eu sei que é algo que confunde muita gente que acompanha esses debates. Vamos ao problema lógico, então. Imagina um choque frontal. O Brasil tem essa Constituição gigante, super detalhista. Aí, de repente, o país vai lá e assina um tratado internacional em Genebra, por exemplo.
E as regras desse tratado oferecem uma blindagem muito maior, muito melhor para a dignidade humana do que o texto da nossa própria Constituição Federal, que foi aprovada lá pelo nosso Congresso. Cenário de colisão. Total. Na hora que um juiz senta na cadeira para decidir um caso, quem tem a palavra final? Um órgão internacional com base no tratado que não foi feito aqui ou a nossa lei suprema, a Constituição soberana? Ora, você acabou de entrar no epicentro de uma guerra jurídica brutal. Porque na teoria pura dos direitos humanos, existe um princípio absoluto chamado pro homine. Pro homine, a favor do homem. Isso. A regra é muito simples e não importa a hierarquia política do documento. Não importa se é Constituição ou tratado. Se tem um conflito entre duas normas, o juiz deve aplicar aquela que for mais favorável ao ser humano. A que proteja melhor a dignidade. Então, na teoria, o Tratado de Genebra deveria simplesmente esmagar a Constituição nesse ponto específico. Mas, cá entre nós, é óbvio que os tribunais constitucionais locais nunca iam aceitar isso passivamente, né? Imagina, de jeito nenhum. Dizer que um tratado vence a Constituição dentro do próprio país é um pesadelo de soberania. Exatamente. A teoria humanista colide de frente com o nacionalismo jurídico e com a ideia de supremacia da Constituição. Mas sabe como o STF resolveu essa bomba relógio aqui no Brasil? Como? Ele criou um, digamos, puxadinho interpretativo. O Supremo estabeleceu que os tratados internacionais de direitos humanos que não passaram por aquele rito especial de votação, super rigoroso no Congresso, eles entram no nosso sistema com status supralegal. Supralegal, tá. Acima da lei, mas abaixo da Constituição. Certíssimo. Eles ficam acima de todas as leis comuns, tipo Código Civil, Código Penal, CLT, mas estacionam logo abaixo da Constituição. Ou seja, na prática, o STF deu um jeito de limitar o princípio pro homine para proteger a própria coroa constitucional. A norma mais favorável vence, beleza, desde que não peite o texto da Constituição diretamente. Precisamente. É um acordo de paz muito tenso entre a necessidade de o Brasil fazer parte da comunidade global de direitos humanos e, ao mesmo tempo, a manutenção do poder interno do nosso Estado. Fascinante. Agora, mudando um pouco o foco. Nada disso, nenhum tratado, nenhuma estrutura de poder ou regra de tribunal funciona na prática se a gente não tocar no nervo central da aplicação. A igualdade. A evolução da igualdade. Nas nossas leituras para hoje, ficou evidente que a mudança de paradigma da igualdade formal para a igualdade material é o que realmente separa um Estado meramente burocrático de um Estado que funciona minimamente. Sem isso, o direito é só ficção. Pois é. Para quem está habituado com o tema, a igualdade formal é aquela herança clássica da Revolução Francesa, né? Aquela frase linda, todos são iguais perante a lei. O grande problema é que a igualdade formal é abstrata, ela é cega para as diferenças reais das pessoas. E isso é perigoso. Muito. Porque tratar de forma rigorosamente igual pessoas que estão em situações completamente desiguais na vida real é a receita perfeita para institucionalizar a tirania. Com certeza. Porque a igualdade formal assume que a linha de largada da corrida da vida é exatamente a mesma para todo mundo. E a gente sabe que não é? Longe disso. Então, a evolução para a igualdade material exigiu que o direito literalmente tirasse a venda dos olhos. A justiça não pode mais ser cega. O legislador, na hora de fazer a lei, e o juiz, na hora de julgar, precisam olhar para a biologia, precisam olhar para a conta bancária da pessoa, para a cor da pele, para as deficiências físicas. Para a realidade do sujeito. Isso. E para que a igualdade aconteça de fato, o Estado é obrigado a fazer algo contraintuitivo. Ele é obrigado a discriminar positivamente. Ele tem que dar mais proteção para quem tem menos poder, tentando reequilibrar a balança. Sabe, enquanto eu lia o material, eu fiquei pensando numa analogia simples para visualizar isso. Tipo, a igualdade formal é dar um par de sapatos tamanho 40 para todas as pessoas. Nossa, ótima imagem. É, tipo, o Estado diz, tá vendo? Eu dei sapatos para todo mundo, sou justo. Mas a igualdade material é o Estado perceber que tem gente que calça 35, tem gente que calça 44. Então ele vai dar a cada pessoa um sapato que realmente sirva no pé dela. Exato. Porque o objetivo não é distribuir o mesmo item, mas garantir que todo mundo consiga caminhar. Outro exemplo que ilustra muito bem isso é a prova de vestibular. Como assim? Imagina um exame.
A igualdade formal diz o seguinte: olha, a prova impressa é idêntica para todo mundo, todos têm as mesmas 4 horas de duração, logo, o sistema é neutro e justo, certo? Certo. No papel, parece perfeito. Mas e se um dos candidatos tem uma dislexia severa? Ou se o candidato é cego? A igualdade formal esconde a brutalidade dessa barreira porque a prova impressa é a própria barreira. Claro, não tem como ele demonstrar o que sabe. Exatamente. Aí entra a igualdade material, que é o Estado intervindo e dizendo: peraí, vamos mudar a mídia. Vamos oferecer a prova num formato em áudio e dar 1 hora a mais para esse candidato. Isso não é um privilégio, é simplesmente nivelar a capacidade dele de demonstrar o mesmíssimo mérito que o cara do lado tem. Perfeito. E as fontes também fazem uma distinção super técnica que afeta 2 frentes fundamentais, que é a igualdade perante a lei e a igualdade na lei. Essa diferença é crucial. A igualdade perante a lei, pelo que eu entendi, é a instrução dada para o juiz. É tipo, juiz, na hora de aplicar a norma, não julgue com base em preconceito, mas a grande inovação mesmo está na igualdade na lei. Porque isso é um recado direto para o Congresso, para os deputados e senadores. Exato. O legislador não só está proibido de criar leis que discriminem alguém de forma injusta, como ele tem a obrigação constitucional de criar leis que interfiram ativamente na desigualdade que já existe. Ele tem que ser proativo. O que nos leva ao conceito de interseccionalidade. E aqui é onde a arquitetura legal ganha uma densidade, assim, tridimensional, sabe? Porque as vulnerabilidades sociais não operam em caixinhas isoladas. Longe disso. As coisas se misturam o tempo todo. A teoria da interseccionalidade obriga o Estado a enxergar como esses diferentes sistemas de opressão se sobrepõem e como eles multiplicam o risco para uma pessoa específica. Dá para dar um exemplo prático de como o direito fez isso? Claro. Pensa nas políticas públicas. Uma coisa é o Estado pensar uma política geral para a população em situação de pobreza. Outra coisa bem diferente é quando você tem o cruzamento de raça, de gênero e de classe social, criando um nível totalmente novo de exclusão. A criação da Lei Maria da Penha é, talvez, o exemplo máximo dessa compreensão material e interseccional do nosso direito. Nossa, verdade. O Estado finalmente admitiu que, naqueles conflitos domésticos, continuar aplicando as leis normais, genéricas, de lesão corporal, era um desastre completo para a mulher. Porque tratava como se fosse uma briga de bar qualquer. Exato. A mulher estava numa posição histórica, cultural e financeira de tamanha vulnerabilidade que o Estado precisou criar um microsistema penal inteiro só para interferir nessa dinâmica de poder específica. É o direito saindo da abstração super confortável dos livros de teoria e sujando as mãos na lama da realidade, né? Totalmente. Mas tem um ponto aqui. Para a gente atingir esse nível de igualdade material, não basta a gente ter só políticas afirmativas, como cotas ou proteção focada. É preciso desmontar os gatilhos da discriminação lá na base. E aí a literatura traz aquela separação de estratégia de combate. Isso. A gente tem, de um lado, os direitos das minorias, que operam com um foco particularista. Eles injetam recursos e proteção em grupos que foram historicamente massacrados. E do outro lado, a gente tem o direito antidiscriminatório. Que age como uma rede de arrasto mais universal. Exato. Ele atua proibindo qualquer conduta de exclusão contra quem quer que seja, punindo ativamente. É como o ataque e a defesa trabalhando juntos no mesmo time. Sabe, as políticas de proteção de minorias tentam fechar o abismo social, tentam construir a ponte. E o direito antidiscriminatório pune e prende quem tentar abrir esse abismo novamente. O material analítico que a gente cruzou hoje também desmembra muito bem como isso acontece na cabeça das pessoas, na sociologia da coisa. Ele separa 3 conceitos que a gente usa como sinônimos o tempo todo, mas não são: preconceito, estereótipo e discriminação. Essa parte é um divisor de águas para entender o preconceito velado. Pois é, o preconceito é cognitivo, é uma atitude mental negativa que a pessoa tem guardada com ela. A discriminação, por outro lado, é ação concreta. É você recusar um emprego para alguém por causa da raça, é o ataque físico, é a atitude que a lei consegue provar e punir. Mas o estereótipo, cara, ele é muito ardiloso. Ele entra por baixo da porta. Muito.
A definição aponta o estereótipo como uma generalização que pode, inclusive, ser vista como uma coisa positiva. E aqui eu confesso que, lendo os textos, eu travei um pouco. O exemplo clássico que sempre surge nas teses é aquela ideia de que pessoas asiáticas são naturalmente geniais em matemática. O famoso estereótipo do asiático inteligente. Isso eu já vi muita gente, mas muita gente mesmo, argumentar que isso seria um bom estereótipo, porque é um elogio, né? Onde é que está o dano jurídico que justifica a lei entrar e combater ativamente esse tipo de generalização que parece inofensiva? Olha, o dano está no apagamento total da individualidade daquela pessoa. Quando você atribui uma característica genérica, mesmo que aparentemente seja uma coisa vantajosa a todo um grupo populacional gigantesco, você no fundo desumaniza o sujeito. Porque ele deixa de ser o João ou a Maria e vira só um representante daquele grupo. Exato. Você cria uma expectativa artificial e esmagadora de performance em cima dele. E sabe o que acontece com um membro daquele grupo que, sei lá, odeia a matemática e vai mal na prova? Ele não se encaixa na caixa do estereótipo. Aí ele passa a ser visto como um fracasso não só individual, mas como uma anomalia perante o próprio grupo dele. E o perigo maior é que estereótipos, sejam eles vistos como positivos ou negativos, são as pedras de fundação para a discriminação sistêmica de verdade. Como assim? Eles treinam o nosso cérebro. Exatamente isso. Eles condicionam recrutadores, condicionam os juízes, os policiais na rua e até os legisladores a não enxergarem a pessoa de carne e osso na frente deles, mas sim o molde apertado no qual ela foi forçada a entrar. Entendido. É uma desumanização travestida de elogio. Faz muito sentido agora. Mas te falar, de todas as estratégias de segregação que a gente debateu nessas leituras de hoje, a que mais me assustou, de longe, é a chamada discriminação indireta. E eu realmente quero que a gente mergulhe fundo nisso antes de encerrar. É o conceito mais sofisticado de todos ali. Sim, porque a ideia de que o Estado pode cometer uma violência discriminatória brutal publicando uma lei que é totalmente neutra, no papel, é um baita contrassenso à primeira vista. Parece impossível. Tem aquele caso hipotético que até apareceu numa prova da FGV para juristas recentemente sobre a liberação de água de um açude. Você pode explicar isso? Como é que uma política pública de socorro vira uma máquina de discriminação? Posso. Olha, a discriminação indireta é como se fosse um veneno sem cor e sem cheiro dentro do direito. O conceito é o seguinte: a lei ou a política pública não faz nenhuma distinção explícita. A lei não fala de raça, não fala de classe, não fala de religião ou de gênero. É cega. Isso. No papel ela é o auge da neutralidade republicana. É linda. Vamos ao cenário da FGV, então. Imagina que uma região no sertão está sendo devastada por uma seca severíssima, tudo morrendo. O governo resolve intervir e lança uma política pública. A partir de hoje, a água do nosso grande açude estatal, lá na cidade vizinha, está liberada de graça para todos os agricultores e moradores afetados. E ponto. Aparentemente, o Estado cumpriu seu dever de forma brilhante, né? A igualdade formal está ali, perfeitinha. A água é de todos. Certo. Sem nenhuma distinção, ninguém na prefeitura olhou a cor da pele ou a conta bancária para assinar a autorização. Tá liberado. Mas aí você sai do ar-condicionado do gabinete e vai analisar o impacto disso no mundo real, na ponta da linha. O açude está a dezenas de quilômetros de distância das propriedades atingidas. Quem é que tem a capacidade real, fática, de ir até lá pegar essa água em volume suficiente para salvar a plantação? Só os grandes e médios proprietários que possuem tratores, caminhões-pipa, famílias que têm veículos motorizados, recursos para pagar o combustível e até a saúde física para fazer a viagem. Exatamente. E as comunidades mais vulneráveis? O pequeno agricultor de subsistência, os idosos que moram sozinhos, as pessoas com deficiência. Toda aquela população mais miserável que vive nas estradas de terra, longe das rotas pavimentadas. Eles ficam sem uma gota d'água. Nossa! Percebe o mecanismo? A exigência neutra de ir buscar a própria água atua como um filtro invisível e super cruel. E esse filtro atinge de forma totalmente desproporcional justamente os grupos que já eram os mais fragilizados pela seca. O critério governamental não tinha intenção declarada de discriminar ninguém, mas o efeito prático dele, o resultado no mundo real,
segregou o acesso ao direito mais básico de todos, que é o direito à vida. É muito perturbador isso, porque inverte a nossa lógica sobre malícia, sabe? A gente acha que o Estado precisa ser abertamente cruel, fazer uma lei dizendo proibido fulano para ser discriminatório. Mas ele não precisa. Ele só precisa ser letargicamente cego à realidade material da sua própria população. É a omissão que discrimina. Como construir um prédio público novinho, maravilhoso, e botar uma placa acessível a todo cidadão. Mas aí o arquiteto esquece de instalar elevadores e o governo depois tem a audácia de culpar a pessoa em cadeira de rodas por não conseguir participar de uma audiência que está acontecendo lá no terceiro andar. A analogia é cirúrgica. A discriminação indireta prova, por A mais B, que a ausência de uma intenção maliciosa não isenta o Estado da responsabilidade dele. Ele tem o dever ativo de promover a igualdade material. Inclusive, os tribunais superiores de direitos humanos, tanto na Europa quanto na nossa Corte Interamericana, hoje eles focam muito mais no impacto desproporcional que a norma causa do que na motivação de quem a escreveu. O impacto importa mais que a intenção. O que, parando para pensar, amarra perfeitamente o nosso fio condutor de hoje. A gente saiu de uma noção, lá no começo, bem filosófica e flutuante sobre a dignidade do Bobbio e daquelas teorias originais. Saímos lá da teoria. E a gente viu como o sistema inteiro precisou desenvolver uma musculatura tática muito real no meio do caminho. A gente passou pela estrutura mecânica de exigir coisas do Estado, o direito-pretensão, ou de usar a imunidade para erguer muros de contenção contra decisões arbitrárias. Vimos também como a nossa soberania tenta se equilibrar num fio de navalha, quando bate de frente com a proteção máxima do pro homine e o status supralegal. E, principalmente, a gente percebeu como a igualdade simplesmente não pode ser uma promessa estéril no papel. Tratar desiguais de forma igual é só chancelar a opressão histórica e dar a ela uma capinha de legalidade neutra e bonita. No fim, essa nossa imersão força a gente a reconhecer que o direito não é e não pode ser um artefato de museu. Ele é uma tecnologia social em eterno estado de atrito. Ele está sempre em reconfiguração, lutando muitas vezes de forma imperfeita, para dar conta de uma realidade humana que é praticamente infinita nas suas vulnerabilidades. Para fechar nossa reflexão de hoje e deixar a galera pensando, eu encontrei um alerta super interessante entre as nossas leituras de jurisprudência. É algo que não sai da minha cabeça desde então. Qual alerta? Os próprios juristas, dentro dos textos, alertam para o risco da banalização da dignidade humana. Porque, pensa comigo, sendo esse o valor mais pesado da nossa ordem constitucional, sendo o argumento nuclear que teoricamente deveria servir para derrubar ditaduras e combater atrocidades reais, o que é que acontece quando a gente banaliza isso? Se diz no dia a dia dos tribunais? Isso. O que acontece quando os advogados começam a usar o super princípio da dignidade da pessoa humana numa petiçãozinha para justificar o cancelamento de uma linha de celular. Ou, sei lá, usar isso para reclamar de um atraso de voo de 2 horas ou uma briga de trânsito banal. É o esvaziamento do conceito, né? Perde a força. Exato! Então fica aqui o nosso questionamento para quem está ouvindo e acompanha o debate público, ao transformar o escudo final da nossa humanidade num jargão batido para ganhar disputa de balcão ou processinho de pequenas causas, será que a gente não está erodindo a única ferramenta que realmente nos protege quando a tirania de fato bater a nossa porta? Porque no fundo, se tudo, absolutamente tudo, é uma ofensa à nossa dignidade, o que sobra de sagrado nela? Fica aí uma bela pulga atrás da orelha. Fica mesmo. Bom, a gente vai ficando por aqui, a gente calibra as lentes agora e volta com muito mais análises complexas na nossa próxima imersão. Até lá! Valeu, pessoal. Até a próxima.